A semana foi movimentada no cenário político brasileiro. Diálogos revelados pela Folha de São Paulo mostram que o procurador Deltan Dallagnol teria montado uma empresa para lucrar com a Lava Jato. Já o presidente Jair Bolsonaro rebateu hoje as críticas recebidas pela indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Para debater os rumos da política brasileira, nós contamos com a presença do vereador pelo PT de Porto Alegre, Adelis Cel, e o professor de administração, Camilo Bórnia. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Bom, pergunto para vocês, nós temos debatido bastante o material do site Intercept Brasil, que tem feito parcerias com outros jornais, como a Folha de São Paulo, né, e também a revista Veja. De que maneira vocês têm acompanhado essa questão? Ela atinge fortemente o governo Bolsonaro, tendo em vista que Sérgio Moro é um ministro bem popular. Ou, pelo contrário, ela ratifica a opinião de partes da sociedade que defende a Lava Jato. Vereador, tenha bondade. Não, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que louvar a liberdade de imprensa. Começar por vocês aqui do Conexão, que levantam esse debate. Eu falei aqui para o professor que, na verdade, faltam os debates. Os debates em que as pessoas possam se escutar. Não basta ouvir, tem que escutar, porque significa você se colocar no lugar do outro e fazer o diálogo efetivo. Eu acho que a imprensa ela tem o direito, mas, além do direito, tem o dever de divulgar o que lhe vem depois de feitas as devidas averiguações. Então, nesse sentido, o Intercept Brasil está prestando um grande serviço à democracia, assim como seus parceiros nesse momento, a Veja, a Folha, o Estadão, parece que o UOL também entrou nisso e outros mais. O País andou publicando umas coisas bem interessantes esse final de semana. Eu sempre tive uma opinião clara sobre a questão Moro-Deltan Dallagnol. Uma coisa é você fazer um duro combate à corrupção. Nós, desde 2013, temos uma lei, a Lei Anticorrupção, que a minha prefeitura de Porto Alegre até hoje não cobrou nada de compliance, de combate à corrupção, exigência de normas, de quem contrata com o governo. E está em vigor desde 2013. Mas isso só tem 20 e poucas prefeituras no Rio Grande do Sul que pedem alguma coisa quando fazem contratos com terceiros. Então, esse é um problema do Brasil, que é histórico, não é de agora. Tá? Quando se discutia no Segundo Império eleições, o Joaquim Nabuco, o Saldanha Marinho faziam críticas brutais à forma como se manipulava e corrompiam-se eleições. Veja, em 1880, 81, quando mudou a lei, ou seja, um século e tanto atrás. Então, nós hoje caminhamos num espaço político muito complicado. Independentemente de quem votou, quem se absteve, porque muita gente se absteve da votação presidencial, eu acho escandalosa a postura do presidente da República ao tentar nomear o filho para embaixador. Isso é uma afronta à tradição de Itamaraty. Tá? Eu quero lembrar aqui grandes figuras do Itamaraty que engrandeceram a nossa história, inclusive de chanceleres, tipo o nosso Assis Brasil, que honrou a chancelaria brasileira quando nos representou no exterior e trouxe tantas coisas importantes para o país. Esse rapaz não tem nada que nos representar. Bom, professor Bórnia, vamos começar pela Lava Jato, mas já vamos antecipando, se ficar à vontade. Claro. Eu já vou entrar também na questão de Eduardo Bolsonaro. Nesse momento, na sua interpretação, o que a gente pode ver do movimento e das últimas revelações, os últimos áudios divulgados pelo Intercept Brasil? Da mesma forma que o vereador, eu também saúdo o fato da gente ter uma imprensa livre que possa fazer as averiguações e fazer a divulgação que bem entender. Eu acho que a responsabilidade de avaliar não é somente do órgão, até porque normalmente o órgão de imprensa ela tem o direito, inclusive, de ter alguma linha de tendência. Eu acho isso natural. Eu, como alguém que está avaliando essas denúncias todas, eu gostaria da mesma forma que se teve o devido processo legal de se verificar a idoneidade e as provas efetivas, eu gostaria de ter certeza que todas essas provas são de fato fidedignas e que se possa confiar ou não. De qualquer forma, eu gostaria de apontar um outro detalhe que muita
pouca gente destaca nessa questão toda. Seja para que lado for, para quem é contra o governo ou pós-governo, ou contra o governo, a favor ou contra, desculpa, a gente tem que se ater ao problema que gera a corrupção. A gente fica invariavelmente enxugando o gelo, porque de um lado ou de outro sempre vai acontecer alguma coisa. O que está por trás da corrupção é o tamanho da máquina pública. A partir do momento que a gente tem um Estado paquidérmico, a gente tiver uma série de empresas estatais, a gente tiver uma Petrobras, enfim, um Banco do Brasil, um BNDES, enquanto a gente conferir poder econômico para o agente público, a gente vai ter invariavelmente a figura de um ente, um agente público, que ele pode ter um preço, né, de acordo com a sua conveniência, para fazer com que as influências, né, transitem de acordo com o seu desejo, conforme o seu propósito. Se a gente não atacar o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública, a gente vai simplesmente trocar governo a cada 4 anos, vai mudar as moscas e vamos continuar produzindo o mesmo sistema de incentivo que produz invariavelmente corrupção. Por melhor que sejam as pessoas, o sistema tende a se degenerar. Bom, só para fechar, na opinião de vocês consideram que a Operação Lava Jato... Os áudios vão saindo e o Intercept Brasil disse que tinha mais coisas guardadas, mas num determinado momento se liberou informação e a população foi às ruas. E boa parte, a última manifestação que a gente teve em defesa de Sérgio Moro. Vocês veem hoje como está essa situação exposta? A Lava Jato corre perigo junto à opinião pública, ou vocês acham que essa situação já está superada, porque já se prolonga essa situação há alguns dias, né? A Lava Jato não tem o privilégio de ser a única a combater a corrupção. Nós temos grandes mecanismos de combate à corrupção no Brasil, depois da Constituição de 88, com a instalação do Ministério Público como um órgão fiscalizador e pode abrir ações civis públicas e propor um conjunto de ações, inclusive de investigação. Mas o próprio Ministério Público está sendo colocado em xeque. Não, uma parte do Ministério Público, que o Ministério Público não é a República de Curitiba. Esse menino aí, o Deltan Dallagnol, é apenas um. Nós estamos vendo quantas pessoas do Ministério Público, juízes, desembargadores e ministros começam a fazer um questionamento sobre o comportamento Moro, Deltan Dallagnol e Companhia Limitada. Olha, o Ministério Público do nosso Estado tem uma tradição, entende, de colocar as questões, de cobrar. O nosso Tribunal de Contas tem feito isso, o Ministério Público de Contas tem feito isso. Nós temos decisões importantes dos nossos tribunais. Não é porque a gente discorda de uma posição, por exemplo, colocar em xeque o nosso STF está errado. Eu posso ter grandes discordâncias com o Gilmar Mendes. Agora, nós temos que preservar a Suprema Corte brasileira como uma corte importante de julgamento, de última instância. Então, eu acho que não está em risco o combate à corrupção. Eu acho que vai haver uma debacle da República de Curitiba, que é diferente da ideia da Lava Jato, que é muito diferente do combate à corrupção. São coisas completamente distintas. O Intercept, ao meu ver, todo esse episódio, ele vai gerar o seguinte efeito. Quem era contrário à Lava Jato e toda a operação, da forma que o Ministério Público se comportou, o juiz Sérgio Moro, na ocasião, vai simplesmente reforçar os seus argumentos contrários à Lava Jato. E aqueles que são defensores, né, da Lava Jato e tem na figura do ex-ministro Sérgio Moro alguém icônico, vai reforçar também. Isso se pode ver nas manifestações. Já destituiu o ministro, tá. O ex-ministro. Desculpa, o ex-juiz. Ex-juiz. Esses atos falhos, né? Freud explica. Não, tudo bem, isso acontece, tá? Desculpa. Não, sem problema. Fica à vontade, tá? professor. Mas eu acho que simplesmente vai extremizar os dois argumentos, porque as pessoas que foram à rua pró-Sérgio Moro, eles vieram com mais argumentos ainda a favor do Sérgio Moro. E aquelas pessoas que são contrárias com mais argumentos contrários. Sim. E a gente acaba simplesmente, né, extremizando os dois argumentos, as duas pontas. Eu não acho que... porque isso tudo não é bom. Não sei se é bom. Não tá? é bom. Porque a experiência americana do Partido
Republicano do Partido Democrata é péssimo nesse sentido. Na medida em que o Partido Republicano começa uma crítica, um desrespeito a figuras do Partido Democrata, começa um buraco, um fosso, e aí começa todos os problemas, e aí o Trump faz coisas, inclusive, contra a própria legislação americana, e a gente viu no que isso dá. Tem um livro que eu sugiro que todo mundo leia, porque as democracias morrem. Quando você coloca em xeque isso, quando não há tolerância mútua entre as disputas, nós vamos para o beleléu. Mas, de qualquer forma, eu volto a frisar o ponto. A gente tem que olhar as origens. A gente não vai conseguir resolver o problema da corrupção enquanto a gente estiver criando dificuldades, ou melhor dizendo, enquanto a gente tiver um agente que acabe intercedendo pela sociedade em aspectos econômicos. Bom, agora eu vou entrar noutra questão. O vereador já citou, agora vamos para Eduardo Bolsonaro, mas vamos recapitular, né? A questão da possível nomeação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Como é que vocês avaliam o sentido desse movimento do presidente? Muito se fala, isso não é de hoje, né, daquelas notícias que são jogadas para a opinião pública, se testa, vê como é que ela recebe, como é que as pessoas se manifestam, e aí se recua ou avança. Vocês acham que esse é o caso ou já há uma convicção do presidente para a nomeação? E o que justificaria essa nomeação? Lembrando que a frase ficou polêmica durante o final de semana, onde ele diz, olha, já tive experiência, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer, né, e estaria habilitado. E muita gente se habilitou aí. O que me chama a atenção é que, por coincidência, o Eduardo Bolsonaro fez aniversário essa semana. Fez justamente 35 anos, que é a idade mínima. E a gente está sem embaixador desde abril. Sim. Então, não me parece que foi algo pensado por conta da situação política ou para lançar. Eu acho que ele estava mesmo já convicto nisto e esperou a oportunidade assim que desse. Claro, como é que a gente tem que analisar? A gente tem que pensar na função se a pessoa tem capacidade para ela. Tá? E a gente abstraindo o fato do Eduardo Bolsonaro ser filho, a gente verifica que nós temos um sério problema, porque tudo leva a crer que ele não tem as habilidades e competências que são requisitos para a função. Eu agregaria mais um problema. Não é prudente alguém indicar para uma função alguém que não pode demitir. E a gente sabe, pela experiência que a gente tem com o Bolsonaro como presidente, que ele tem sérias dificuldades de lidar com a família dele, com os filhos. Ele não costuma ter uma ação enérgica para cima deles. E como é que a gente vai ter um embaixador que é filho dele? Eu acho que o Bolsonaro, ele para variar, ele fez mais uma das suas atrapalhadas, que às vezes ele perde o foco e ele cava o buraco. Só para antes de passar para o vereador, mas eu falei ali um teste, balão de ensaio, alguns citam essa expressão, mas também outros também conseguem enxergar uma estratégia que seria de jogar essas situações onde o debate é acalorado, onde entra a emoção, há pouco que a gente estava falando na divergência, para se tratar ou se fazer outras coisas. Ele vai apanhar até dos aliados. Pois é. Tu acha que essa estratégia, até professor... o Olavo de Carvalho virou a cara para essa ideia. Eu, sinceramente, eu não entendi. Do ponto de vista estratégico, eu achei péssimo. Achei que ele deu uma pataquada, né, como tantas outras que ele dá, e que vira e mexe tem alguém que coloca ele no prumo de volta. Sim. Vereador, o que o senhor pensa a respeito? Não, eu acho que é de pensado, tá? Não é fortuito que isso aparece agora quando ele faz 35 anos, esperou esse tempo. É pensado. As coisas não acontecem por acaso. O Trump só nomeou o 9º nome da Suprema Corte Americana quando ele ficou presidente, porque o partido dele não deixou o Barack Obama designar o 9º membro da Corte, que era um direito que ele tinha, mas houve obstrução. Eu creio que se ele mantiver essa posição, eu espero que o nosso Congresso Nacional, o Senado, no caso, não aceite. Tá? E eu acho que o meu amigo professor está certo. A gente da base do Bolsonaro não está aceitando isso. Isso é um claro processo de nepotismo, de proteção à família. Tá?
Então, eu acho muito ruim isso para o país. Imagine a nossa tradição do Itamaraty, que é grande, a nossa tradição toda de Rio Branco, entende? Até hoje é muito elogiada no mundo toda a capacidade. Nós já tivemos grandes negociadores internacionais representando o Brasil. O nosso Oswaldo Aranha dirigiu a ONU na formação do Estado de Israel, né? O Rui Barbosa foi em Haia nos representar, quer dizer, isso é muito importante, nós manter uma tradição. O Brasil tem uma grande tradição de negociação internacional, de negociadores que inclusive morreram no exercício de suas funções. Tá? Nós tivemos um caso bastante recente de uma representação brasileira que foi assassinado lá no Iraque, quer dizer, então nós não podemos botar por terra essa nossa tradição tão rica e tão bacana em última instância, tão representativa. Bom, próximo à pauta, porque, como eu disse, o Senado Político Brasileiro foi agitado na semana passada. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno. Mas ainda há mudanças que podem ser feitas no texto original. Quem é o pai da criança? Tá? Essa foi uma discussão que surgiu na semana passada. É uma vitória do governo que aprova uma agenda econômica importante, na figura capitaneado pelo ministro Paulo Guedes, ou o presidente da Câmara que reivindicou a paternidade desta reforma, dizendo esta reforma é da Câmara. Quem saiu vitorioso nesse processo? Quem é o pai da criança? Vereador, fique à vontade. Olha, eu fiquei muito triste, eu acho que as pessoas têm que escutar mais e têm que botar a mão no coração. Essa reforma da Previdência, ela só pode ter sido votada por alguém que não pensa nas gerações futuras. Não tem filho, não tem neto, não pensa no amanhã, porque isso não vai dar certo. Isso aí já viu. E você dizer que você está poupando 900 bilhões, mas esses vão para quê? Nós temos um Estado em crise. O Estado de bem social já entrou em crise em 1975 em várias nações do mundo. O Brasil faz uma Constituição em 88 que é uma típica Constituição do Estado de Bem-Estar Social, que nós não estamos dando conta do recado. Os liberais e alguns conservadores acham que nós temos que ter um Estado mínimo. Eu acho que tem que ter um Estado equilibrado. Não meter o bedelho o tempo inteiro na economia. Para isso não é preciso ter Estado. O Estado tem que ter controle, tem que ter balanços, contrabalanços, tem que ter uma legislação nesse sentido. Eu acho que não tem pai da criança. Na verdade, foi uma junção de forças políticas, econômicas e sociais. A banca internacional, capitaneada pelo ministro Guedes, junto com o Maia, que dirige uma casa legislativa importante, na qual ele tem um certo controle, agora mostrou que ele tem controle, né? E os interesses outros que não da maioria da população. 80% da população vai ser penalizada daqui para frente dramaticamente. Professora? O vereador disse que a partir da década de 1970 começou a crise do Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social, ele automaticamente é gerador de crise. A Constituição de 88 fez apenas a gente intensificar este modelo que ele normalmente vai lomba abaixo. A gente não tem como distribuir riqueza sem antes criar riqueza. Esta reforma, ela seria parida, seja por este governo, fosse pelo Ciro Gomes, pelo Haddad ou quem quer que fosse o presidente da República. Qualquer presidente ia ter que fazer essa reforma. E daqui a 4 anos, o próximo presidente também vai ter que fazer uma reforma, porque o modelo é simplesmente insustentável. A reforma que foi originalmente criada pelo Paulo Guedes, ela foi fatiada, ela foi modificada e eu considero 2 pais. Sim, a Câmara é um dos pais, através do Rodrigo Maia, porque o Centrão foi responsável por fazer uma série de adequações, mas o próprio Bolsonaro, o presidente, acabou fazendo também, acabou adotando parte da paternidade ao trazer para si a negociação junto ao setor da segurança, principalmente, que fez uma forte bancada.
Na sexta-feira, a gente teve a aprovação de uma série de destaques que baixou a idade mínima para essas categorias. Então, a gente tem uma coisa esdrúxula no Brasil. A gente tem um pedreiro que vai se aposentar com 65 anos e a gente tem um policial federal que vai se aposentar com 53. Estatisticamente, um policial federal que tem 11 mil, 10 mil, 15 mil reais de salário, este cara, pela estatística, ele vai morrer muito provavelmente perto dos 90. Nós temos claramente ali uma injustiça sendo cometida a partir do que foi aprovado. Então, eu colocaria na conta dos dois e eu acho que o grande derrotado, de certa forma, foi o Paulo Guedes, que por ele nem diferença de idade ia existir entre homem e mulher. Ele teve que acabar cedendo à pressão política para, pelo menos, aprovar um mínimo de reforma para poder fazer com que o déficit da Previdência diminua, porque essa economia não vai ser dinheiro que vai entrar no bolso do Tesouro. É dinheiro que vai deixar de ser gasto com a Previdência e vai estar disponível com outras coisas, porque, afinal de contas, se não for feito reforma, hoje os 52% que a Previdência consome do Tesouro Nacional vai chegar em 15 anos a quase 100%. É a insolvência do Estado brasileiro. Então, ou a gente faz reforma ou a gente está ferrado. E, querendo ou não, é uma questão de matemática, não é uma questão de benevolência, coração, e eu discordo nesse aspecto do vereador. Bom, as pautas são muitas, né, porque o cenário político brasileiro está muito agitado, e você pode participar, 99588-2374, pelo WhatsApp, mas também quem está nos assistindo, e um forte abraço para você que está nos assistindo, mundo afora, em qualquer canto do mundo, pelo Facebook, facebook.com/ubratv, tem também o site ubratv.com.br, e chegou uma pergunta pelo Facebook, Bruno Gu ou Bruna? Bruno Gu. Seja bem-vindo, Bruno. E o STF, senhores? Impessoalidade ou moralidade? Como é que vocês enxergam? Porque a gente vai falar do judiciário, mas o judiciário está trabalhando no aspecto político há muito tempo. Até uns acham que em excesso. Como é que vocês enxergam? O STF tem, no cenário político brasileiro, um papel fundamental? Eu sou daqueles que defendem que as Supremas Cortes, elas devem ser as preservadoras da Constituição e mostrar a força normativa da Constituição. Isso significa que tem que ser uma corte garantista, ela tem que ser, em certo sentido, conservadora sob esse ponto de vista. As chamadas inovações, elas têm que se dar conta, elas têm que acontecer quando houver a ausência de legislação e a conjuntura atropelar a nação, como foi o caso dos fetos anencéfalos. Quando o Congresso Nacional deixa de legislar, a Suprema Corte tem que fazer alguma coisa. Isso não é bom. O bom seria, como em alguns países, que as Supremas Cortes remetem essas questões aos congressos e dizem: vocês estão em falta, vocês têm que legislar sobre tal questão. Eu sou muito de observar a tradição anglo-saxônica que vem da nossa gloriosa Inglaterra e que ela é pesada nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. e tal. Eu acho que no Brasil ela se politizou enormemente e em alguns momentos, sim, por essa questão que às vezes o Estado moderno ele não dá conta de ser um Estado de bem-estar social, apesar que todas as questões sociais que estão na nossa Constituição são muito bacanas, é um rol de coisas muito importantes que a gente pode reivindicar e deve reivindicar, porque as pessoas têm o direito de viver com a maior dignidade, mas tem coisas que a gente vai ter que discutir. O STF está debatendo, por exemplo, o fornecimento de medicamentos de alto custo. O que é alto custo? Né? Tem medicamentos que são incompatíveis com uma política de SUS, por exemplo. Vamos salvar uma vida, sim, mas quem é que diz que o medicamento de tal laboratório tem que ser aquele medicamento? O juiz não pode decidir sobre isso e não pode ter apenas um médico para indicar. Nós temos que ter uma visão muito mais ampla. Eu acho que em alguns momentos a Suprema Corte tem acertado, em alguns momentos, infelizmente, tem politizado. Agora, achincalhar a Suprema Corte é como achincalhar a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, achincalhar a Câmara de Florianópolis que votou vale a refeição para os vereadores em 26 segundos. Não é porque a Câmara de lá fez essa votação, esse barbarismo, que você vai questionar o parlamento da sua cidade. Não, está errado. Professor? A Constituição, ela deveria ser única e exclusivamente para limitar
o poder de atuação do Estado sobre nós. As leis deveriam garantir, basicamente, os direitos individuais das pessoas. Quando a gente tem uma Constituição que impõe uma série de direitos positivos, que remetem necessariamente à necessidade de alguém ter que bancar a conta, a gente vai ter um Estado disfuncional que vai gerar todos os problemas de todas as ordens. Porque, afinal de contas, alguém tem que pagar a conta. E a nossa democracia, e de certa forma é o que o nosso judiciário tem que fazer, é ficar se perguntando quem é que tem que pagar a conta e fica um jogo de empurra de um para o outro. Mas o telespectador ali, ele colocou a pergunta por conta, imagino eu, por conta da questão política, das indicações, da forma que o STF funciona. Eu acho que a gente vai ter que discutir alguma forma diferente, né, de não deixar a indicação do STF suscetível às indicações políticas, seja por um lado ou seja para outro. Eu não tenho uma resposta, não é minha área, a área jurídica, mas a gente teria que, de repente, olhar outros modelos para não fazer com que a gente tenha um presidente que fica 8 anos e acaba, daqui a pouco, indicando 3, 4 membros e acaba, de certa forma, tomando politicamente a Suprema Corte, o que é temerário para qualquer modelo democrático. Né? Às vezes os governos erram, como o meu. Ok, eu sei que erram, mas a gente precisa ter algum tipo de salvaguarda e deixar um cara que é eleito presidente da República indicar. Será que é o melhor modelo? Nas nossas gestões teve um certo encanto pelo ativismo jurídico e teve algumas indicações, entende, que são decepcionantes. Né? O Toffoli, por exemplo, foi uma indicação eminentemente política e equivocada. Bom, senhores, a gente ainda teria que tratar uma possível reforma tributária, analisar as questões do toma lá da cá, né? Enfim, né, para destravar indicações, só para lembrar que o governo ainda não preencheu a maioria das vagas no segundo escalão nos estados e promete destravar essas indicações. Eu acho que é um tema muito produtivo para a gente falar sobre nova e velha política, mas a gente precisaria de mais tempo. Né? A nova política acaba de indicar uma fazendeira para dirigir uma área de preservação aqui no estado que já deu uma ó bafafá. Pois é. Então, tema para discussão a gente tem e por isso eu vou deixar o convite aberto já. Eu não considero nova política, não sei porquê. Bom, pois é, nova velha, velha nova, enfim. Cada um chama o que quiser. Bom, eu quero agradecer a presença do vereador do PT aqui de Porto Alegre, Adelicel. Seja sempre bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo, estimulando sempre o debate, da mesma forma que aceito os nossos convites. Vão ter pautas candentes em agosto. Eu vou te dar aqui em primeiríssima mão. Atenção. O IPTU volta ao debate em agosto. Para o cálculo do IPTU? Sim, eu fiz um pedido para a Procuradoria para fazer uma renovação de votação e parece-me, segundo os bastidores de hoje, volta tudo à tona em agosto. Bom, então aqui ó, vou reforçar o convite. Pode cair. Todo aquele debate do início do ano retorna. Olha ali, hein? Bom, obrigado por esse fundo de reportagem e já deixo o convite aberto para que a gente possa conversar sobre esse assunto também, vereador. Seja sempre bem-vindo. Professor, da mesma forma, sempre aceita o debate, como aqui lembrou o nosso querido vereador Adelicel, a gente tem que debater e por isso eu sempre agradeço a sua presença também, professor. Muito obrigado.